Seja muito bem-vindo, vocês estão no segundo episódio do Papo de Impacto. Você que ainda não curtiu o nosso canal, curta o nosso canal, deixe o seu like. E hoje estamos aqui com o fera Ricardo Guerra. É um prazer enorme receber você aqui hoje, no nosso segundo episódio do Papo de Impacto. É um prazer receber e vai trazer um tema aí muito bacana pra gente. Seja muito bem-vindo. Satisfação, Fabinho, estar aqui participando com vocês desse importante podcast. A gente vai fazer o possível para fazer um papo super legal com você hoje aqui, trazer bastante engajamento para a gente pulverizar esse assunto que é de suma importância a gente debater. Cara, antes da gente entrar nesse tema, que é um tema até certo ponto, dependendo da empresa, é um tema até um pouco polêmico. Me diga como é que você conseguiu performar no LinkedIn, sendo aí dentre os 50 maiores influenciadores dentro da plataforma. Como é que começou isso? Essa é uma coisa bastante interessante. A plataforma LinkedIn, quando a gente começou a atuar com ela, isso tem 2 anos atrás mais ou menos, a gente percebia um baixíssimo engajamento quando a gente estava falando de tópicos da empresa, né? Quando a gente estava promocionando a empresa onde a gente trabalha, no caso meu, a Planet, o engajamento era muito baixo. E quando a gente vinha com tópicos motivacionais, gestão de pessoa, liderança, a gente acabava conquistando mais engajamento. Então, o projeto foi como fazer um mix de ambos para que a gente pudesse potencializar o engajamento que vem de uma fala mais motivacional, de uma fala mais liderança, trazendo isso para a empresa. Como fazer esse engajamento que a gente consegue aqui ser refletido quando a gente falava da empresa? Mas você fala assim, eu entendi o conceito. A Planet, ela faz o que hoje? Até para que o nosso público entenda o que ela faz e por que essa comunicação humanizada fez com que as vendas crescessem, melhorassem, enfim. O que tem ligação uma coisa a outra? Perfeito. A Planet é uma empresa americana, tá? Baseada lá em São Francisco. Ela projeta, constrói, lança e opera a maior constelação de nanosatélites da Terra. Então, assim, quando a gente fala de nanosatélites, são nanosatélites mesmo. Ele tem o tamanho de uma caixa de uísque, tá? E hoje a gente tem uma constelação de aproximadamente 200 desses em órbita, tá? Que é complementada por uma segunda constelação que foi comprada do Google em 2017, que chama SkySat, que é uma constelação de 17 satélites que tem o tamanho de uma máquina de lavar roupa, mais ou menos. E elas se complementam. Por quê? A constelação de nanosatélites, ela fica 24 horas, 7 dias da semana monitorando o globo terrestre. Então a gente consegue garantir para os nossos clientes uma imagem de qualquer ponto da Terra todos os dias. E a constelação SkySat, ela é uma constelação que ela tem uma altíssima resolução. Então, quando nos nanosatélites você detecta um problema, por exemplo, um desmatamento, uma mineração ilegal, tráfico de droga, que são pontos chaves para um país, né? Você consegue, com a constelação de altíssima resolução, descer essa imagem a fundo e realmente ver o que está acontecendo ali naquela área. Então, são 2 constelações que trabalham em conjunto. Agora, a sua segunda pergunta, referente à gestão humanizada. A gente está enfrentando um problema que é 4 diferentes gerações trabalhando juntos. Então a gente tem os baby boomers, que eles chamam, a gente tem a geração XYZ. Eu fui até procurar hoje um pouco mais sobre os baby boomers, é interessante, porque quando a gente fala dos baby boomers, a primeira impressão que vem que é a geração mais nova, né? Sim. A geração de agora, e não é. Os baby boomers, ele é da geração lá de 1945. Certo. Tá? O pessoal nascido lá em 1945, que hoje teria aí na casa entre os seus 61 e 70 anos, mais ou menos, de idade. Essa turma, pós Segunda Guerra, houve um boom gigantesco do nascimento de crianças. Então, foi ali que foi nomeada a geração dos baby boomers. Então, realmente, é o pessoal mais antigo. Mais antigo. Que hoje faz parte. Os nossos pais, praticamente, né? Os nossos pais, praticamente, exatamente. Essa geração. Exato. E ainda para mim não ficou claro, não sei se para vocês vai ficar claro.
A Planet, ela praticamente a linguagem dela e a venda dela são... Os seus clientes são os governos, órgãos governamentais, entre grandes empresas, né? Quando você fala que você começou a se posicionar, porque é o que a gente sempre fala aqui, né? Pessoas... se conecta com pessoas, independente da tecnologia, independente daquilo que você coloque. São pessoas para pessoas, né? Uhum. Então, atrás de um CNPJ tem sempre um CPF. Como é que você percebeu que você precisava fazer uma comunicação diferente? E acho que é dentro da sua página, né? Não Exato. É da página da Planet. Exato. Como é que você percebeu que você precisava fazer uma comunicação diferente para posicionar também a Planet de uma forma diferente? Em que momento que você entendeu que você precisava falar para essas 4 gerações, para ter uma comunicação assertiva, para ter um resultado... não sei se isso influenciou no resultado de vendas, né? Uhum. Ou simplesmente ajudando outros empresários a melhorar a sua gestão dentro da empresa. Qual que foi o grande objetivo? Legal. O início, ele foi um início que o foco era como trazer mais engajamento para os tópicos Planet. Tá? Com isso, a gente viu a necessidade, então, de começar a fazer um trabalho de comunicação, de gestão, de liderança na página no LinkedIn. Isso utilizando a minha página pessoal. Tá? Então, esse engajamento que foi sendo gerado aqui, a gente conseguiu trazer para esse lado, que é o lado da Planet. Tá? Tá com a gente? Não? Então, desculpa aí. Achei que vocês estavam chamando alguma atenção. Então, a gente conseguiu trazer esse conteúdo que era gerado aqui de liderança, de posicionamento estratégico, de gestão humanizada, para puxar o engajamento dos conteúdos Planet. Tá? Então, esse era o primeiro objetivo nosso, o grande foco ali. Então, quando esse engajamento aqui começou a subir, a gente começou automaticamente também a subir o engajamento dos conteúdos da Planet. Então, as pessoas que começaram a engajar aqui, começaram a me seguir. E quando elas engajam comigo aqui, automaticamente elas estão mostrando o meu conteúdo na página delas. Então, a Planet começou a aparecer em páginas que não era aparecida antes, que não conseguia furar essa bolha. Então, o que resume esse projetinho que foi feito do LinkedIn? Ele estourou a bolha. Por quê? Porque eu, quando compartilhava na minha rede, os profissionais que trabalham comigo, quando compartilhavam na rede deles, a gente estava naquela bolha fechada, que era a bolha da nossa rede. Então, quando essa rede começa a crescer e eu saí de 3 mil seguidores para quase 30 mil agora em 2 anos, são 30 mil pessoas que todo dia têm acesso a um conteúdo que pode ser que ela engaje somente quando eu falo de liderança, quando eu falo de gestão humanizada. Mas automaticamente, ao gostar dos meus conteúdos, ela vai também me dar o engajamento quando eu compartilhar referente à minha empresa. E é aí que eu comecei a ver a Planet saindo, respondendo agora a sua segunda pergunta, saindo do mercado somente de governo. A gente começou a atuar no mercado comercial. Começamos a chegar em empresas de agricultura, começamos a chegar em empresas de mineração, empresas de geração de energia elétrica, empresas de saneamento, através de pessoas que estavam começando a me seguir e começaram a engajar nos conteúdos meus. Primeiro de liderança, para depois engajar nos conteúdos Planet. Então, essa expansão, quando a gente fala de 30 mil usuários, e a gente acompanha isso através da minha equipe também, que expandiu fortemente a sua rede no LinkedIn, a gente saiu da bolha, a gente conseguiu furar a bolha e automaticamente trazer mais leads. Vendeu muito, então? Olha, estamos vendendo. ainda estamos em processo A Planet teve um crescimento na América Latina, de uma empresa que faturava 3 milhões de dólares em 2019 para agora um faturamento na casa de 27. Nossa, maravilha. Show de bola. Hoje você tem uma equipe. Hoje eu tenho uma equipe por trás. Equipe de vendedores. Vendedores. A gente tem os SDRs, né, que são os Sales Developer Representatives. A gente tem os Account Executives. A gente tem o pessoal de Customer Success, que trabalha o pós-venda. A gente tem o pessoal de pré-vendas e marketing. Então, toda essa equipe, ela trabalha em conjunto com a gente, diretamente comigo. Os Account Executives são minha responsabilidade. Maravilha. Aproveitando, já que você tem um time para comandar, a gente sabe o tamanho da dificuldade que é gerenciar times, ainda mais com essas 4 gerações, como você falou. E muitas das vezes na nossa empresa tem as 4 gerações para a gente administrar, criações diferentes, perfis diferentes. Me diga um pouquinho o que você entende como gestão humanizada. Bacana.
Gestão humanizada acho que é um grande desafio dos dias atuais. Por quê? Porque a gente está falando de uma inteligência artificial entrando de uma maneira muito forte, muita gente com medo, né, da perda de trabalho, como é que vai ser isso no futuro. E ao mesmo tempo a gente tem 4 diferentes gerações que muitas vezes os princípios não se conectam. Então eu acho que o fazer a gestão humanizada parte em tentar humanizar um pouco mais o contato com essas 4 gerações, não esquecendo do resultado. Porque às vezes o que é muito normal a gente ver é uma gestão muito paz e amor, que está sempre junto do funcionário, que entende o funcionário, só que o resultado está deixando a desejar. Então esse equilíbrio eu acho que é o grande desafio. É como é que a gente faz esse equilíbrio para encontrar uma gestão humanizada onde você entenda o teu funcionário dentro e fora de campo. Porque eu acho que a grande problemática hoje da gestão atual eu conheço o Fabinho como o profissional que trabalha aqui dentro da FN. Agora, o Fabinho fora daqui, quais são as motivações do Fabinho? O Fabinho é movido... Eu vou dar o exemplo da minha equipe. Eu tenho profissionais movidos por dinheiro. Perfeito. Eu tenho profissionais movidos por tempo livre com a família para poder viajar. Então é aquele cara que todo ano ele quer ter os 30 dias de férias dele. Por quê? Porque ele quer aproveitar aquele período para viajar com a família. Eu tenho profissionais movidos por plano de carreira. Então ele quer saber o que vai acontecer com ele daqui a 10 anos dentro da empresa, se a gente tem esse plano preparado para ele. Então assim, essa parte do fora de campo, você tem que conhecer. Como é que você identifica isso? Eu acho que é com aproximação. Você tem que saber se aproximar. Tem algum segredo na hora de fazer a entrevista, na hora de fazer a qualificação para esse funcionário fazer parte da sua empresa? Vocês já fazem algum tipo de... Tem alguma estratégia por conta na hora da contratação? Sim, a gente atua com 3 lideranças diferentes na América Latina fazendo entrevistas e a gente sempre convida 2 profissionais de um título maior que o nosso, que estão fora, que estão nos Estados Unidos, também para opinarem dentro do processo de seleção. Então, essa pessoa ela passa no mínimo por 5 pessoas, 5 avaliações diferentes, tá? E cada pessoa tem um foco diferente. Então, Ricardo, eu sou o diretor de vendas. O meu foco na entrevista vai ser resultado. Esse cara está preparado para trazer resultado para a empresa? Aí eu tenho uma profissional que é a Sabrina, que é de recursos humanos. A Sabrina vai mais no como é que é você fora de campo? Como é que está a sua situação atual com a família? Tem filhos, não tem filhos, etc. A gente vai com a Lina, que é mais marketing. Qual que é a tua exposição? Como é que você se expõe nas mídias sociais? Vai dar uma checada nas mídias sociais antes, para ver como é que essa pessoa se posiciona. Extremamente político, não político. Assuntos, né, de... Qual viés? Qual viés? Assuntos que são muito polêmicos e quentes para o momento. É outro problema também, porque a gente procura mais uma neutralidade, né, para a gente conseguir identificar o profissional que vai trabalhar junto com a gente. Então, é bem interessante, é complexo, mas após a entrada é que eu acho que começa o grande desafio. Porque aí a gente tem que fazer uma gestão próxima e entender o dentro e fora de campo, somente se aproximando e ganhando confiança dessa pessoa. E hoje em dia, dessas 4 gerações, qual aquela que você tem um pouquinho mais de dificuldade? Sem dúvida é a última agora, né? Acho que Bom, a gente vem de acho que os baby boomers, né, que seriam os nossos pais, foram eles que nos prepararam. Sim. Então a gente vem já de um conceito muito forte deles, porque eles deixaram o legado deles. Então a gente aprendeu com aquilo. Aí você tem a nossa geração, que é uma geração que conheceu a internet ali logo no começo, que tem um pouco daquela firmeza dos pais e que sabe ser um pouco flexível com a geração que veio depois da nossa. Agora, a última geração é uma geração que ela não tem conectividade com a gente, porque ela está separada por uma geração ali no meio. Então, essa conexão é onde eu tenho, não problemas, mas o maior desafio em me conectar. Por quê? Porque são pessoas que hoje já não estão mais tão preocupadas com amor à camisa. A gente tinha muito aquela questão de sou FN, amor à camisa, vou lutar pela empresa, etc. Essas pessoas hoje já não estão mais tão assim. Então elas estão preocupadas. Raríssimas, preocupadas com o resultado da empresa, de dar o melhor. Né? Exatamente.
É muito raro isso. Eu estava até vendo hoje uma matéria que eu achei muito engraçado, né? Eu falei, aproveitando o tema que você ia trazer hoje para a gente conversar, de uma geração, dessa última geração, que eu não sei, né, como é que chamam essa geração, qual que é o nome? A geração Z. Isso. Um colaborador colocou a empresa na justiça porque não cantaram parabéns para ele no dia do aniversário dele. Tá certo. Esse é o grau de complexidade que a gente está... É claro que ele perdeu a ação, né? Mas até chega a ser engraçado, né? O tipo de cobrança, o tipo de geração que a gente tem. Mas eu costumo dizer, eu tô falando, né, eu falo que pela IFN a gente tem quase, né, 105 colaboradores. A gente tem uma mistura muito grande de gerações aqui também. E aí eu falo que essa última geração, essa geração Z, quando ela está comprometida, porque tem alguns que vêm com esse compromisso, com esse comprometimento. Quando ela está comprometida, ela quer chegar, ela quer resultado, ela quer crescer, ela quer melhorar de vida, ela quer cargos melhores, né? Ela tem ambição. Cara, eles são muito bons, porque eles vêm com um chip diferente já, com tecnologia. Então, o pensamento, quando os caras estão afim, o pensamento muito rápido, né? Muito ágil. Agora, quando não quer, aí você esquece, e quando não quer, não adianta. Que aí eu falo que tem uma frase que eu pego de um mentor, que assim, a gente pode ensinar tudo na vida, menos o querer. O querer é complicado. Se a pessoa não está motivada ali. Posso ensinar técnica, posso quebra de objeção, posso o como fazer. Agora, se o cara não quiser fazer, você esquece, que aí é uma perda de tempo. Então, assim, eu falo isso muito aqui para o meu time, né, para a galera de gestão. Eu falo, cara, quando essa molecada ela vem com vontade, querendo, eles são muito bons, acima da média. Acima da nossa média, da média da geração Y, eles são muito bons. Agora, quando não tá afim... E você tem alguma estratégia aqui? Cara, a gente tem uma cultura muito forte, até ganhamos no prêmio do Mercado Contábil, com o prêmio Cultura, de melhor cultura. A gente tem uma espinha dorsal muito bacana. A gente também tenta fazer uma liderança de proximidade, de conhecimento, de estar perto e também de querer estar perto deles. E eu falo que é um termômetro as pessoas que não querem estar perto, né, quando a gente faz happy hour, evento, cafés e tudo mais. Então, assim, é o querer estar perto, entender a vida pessoal de cada um, o que a gente pode ajudar, o que a gente não pode ajudar, né, fazer todas aquelas dinâmicas de PDI, né, avaliação 360, de entender para onde que a pessoa quer chegar, o que satisfaz, né, a mesma coisa. Cara, o meu negócio é dinheiro, né? Então, por exemplo, comercial, para mim é uma das pontas principais. O cara tem que ter ambição, o cara tem que gostar de dinheiro. Tem que gostar de dinheiro. Então, senão, não faz sentido nenhum estar na área comercial. Mas, dentre as outras áreas técnicas aqui, a gente entendeu o que o cara quer, porque às vezes você quer colocar ele num cargo de gestão, ele não é de gestão, ele é liderança técnica, ele quer ser um analista, ele quer ser o cara que não quer gerir pessoas, né? Então, a gente até tem uma liderança muito parecido com fábrica hoje, que é a liderança em Y aqui dentro. Justamente porque a gente foi apanhando, né? Por querer subir as pessoas, porque a empresa está crescendo, a gente querer subir as pessoas, colocar em cargos onde elas não gostariam de estar. Não gostaria de estar. Então, a gente tem um acompanhamento, tanto que a gente tem hoje, sempre tem um RH, né? Uma pessoa de qualidade, e a minha esposa, a André, que ela fica com um RH mais estratégico, mais estar perto, mais conversa, entender os problemas familiares, o que está passando, como é que pode fazer, o que dá para fazer. Então, a gente tenta humanizar da melhor maneira possível. E por isso que a gente tem, eu falo que dentre as possibilidades, né, existem estudos aí que falam que 30% vai estar contigo, né, 50% não sabe para onde vai, né, e 20% tá porque tá. Porque tá na inércia ali. Tá ali, tá recebendo salário, tá tudo bem, mas não está satisfeito por algum motivo. Mas assim, eu sempre falo que não vai estar satisfeito em qualquer coisa da vida. É como você olha a vida, né? É como você vê a vida. Então, não vai estar satisfeito aqui, não vai estar satisfeito em outro lugar, não vai estar... É sempre a visão que tem. Então, aquele negócio. Você acorda, você tem uma janela, tá
tá com sol, na outra tá com chuva. Para onde você vai olhar? De que forma você vai A olhar? maneira que você vai olhar. É a maneira que você vai olhar. Então, e os outros 50 ainda ficam vendo se eles vão com o restante dos 30 ou se eles vão com os outros 20. Mas, cara, acho que isso faz parte. Eu acho que tem que ter proximidade com as pessoas, tem que entender as pessoas. Mas eu estou usando como ferramenta de gestão, né? Contratar com um pouco mais de serenidade, com um pouco mais de complexidade na contratação e a demissão eu estou usando como ferramenta de gestão. Então, infringiu qualquer tipo de valor dentro da IFN, qualquer coisa que seja inadmissível, a demissão acontece hoje de uma forma mais rápida do que alguns anos atrás, que a gente, não, vamos dar mais uma chance, vamos. Então, hoje a gente usa como ferramenta de gestão. Por isso que acho que é por isso também que o seu processo de contratação ele tem que ser o mais eficaz possível, né? Tem. Porque mandar embora depois custa caro, né? Quando você já tem um profissional dentro da empresa já... Custa caro. E aí muitas vezes você perde ali muito tempo treinamento, aprimorando. Exatamente. E tudo mais, aí para depois a pessoa sair. Mas custa mais caro ainda você manter uma pessoa que não tem qualidade, com mediocridade aqui dentro, do que você... Às vezes é melhor dar um passo atrás e começar do zero de novo. Custa mais caro. E eu vejo, eu dou muita consultoria, né, para empresários. E aí eles falam, às vezes eles caem nos erros que eu falo, cara, não comete esse erro. A gente está, né, você está vendo aqui a sala, a gente está investindo bastante em treinamento, frente para treinamento para o nosso time, e também para as empresas, mas a gente também, toda semana tem treinamento do time aqui, área de tecnologia, sistema, treinamento de comportamento, de atendimento, enfim. Então a gente está investindo bastante nessa parte de treinamento. E aí eu converso com muitos empresários e muitas das vezes eles falam, mas você vai treinar o cara, aí daqui a pouco ele vai sair para o mercado, ele vai abrir o negócio dele. Eu falei, cara, é muito mais barato eu treinar o cara ser a melhor versão dele aqui dentro do que ele ficar aqui com a mediocridade dele, sem treinar, ruim, né? A entrega dele vai ser pior, então o resultado vai ser muito pior para mim. Então, cara, treina. Treina e faz com que a sua empresa seja... vamos falar assim, seja, não é infalível a palavra, mas seja uma empresa que ele não vai ter vontade de sair e que você vai dar várias oportunidades, inclusive para ter um percentual da empresa e tudo mais, para que ele fique. É isso. Né? Mas se ele o plano de compensação tem que estar conectado diretamente ao treinamento que você vai fazer, né? Exatamente. A partir do momento que ele está pronto para atuar, se ele tem um pacote, um plano de compensação interessante, né? Obviamente é muito mais arriscado para ele pensar em sair e empreender sozinho do que ficar ali, que ele já tem um pacote estabelecido, pacote bom, está ganhando dinheiro, tá indo bem, tem treinamento, tem reconhecimento da chefia, tem gestão próxima. Eu falo que time medíocre, resultado medíocre. Total. Time bom, resultado bom. Time ótimo, resultado ótimo. Então, o meu RH hoje, ele sabe, eu falo que a gente está em contratação constante, né? Porque às vezes do nada você não está procurando a vaga, mas você acha lá um camisa 10 e fala, pô, é esse que eu preciso para colocar no meu time. Não é momento, você não tinha vaga, mas você cria vaga. Tem pessoas que não dá para perder. Não tem como perder, cara. E aí dentro desse tema, toda a área, né? A minha, a sua, toda a área a gente está aí com a inteligência artificial tomando conta, fazendo muitos trabalhos hoje com muita eficácia. E como é que você vê a entrada da inteligência artificial com esse cuidado que a gente precisa ter humano? Olha, Fabinho, essa é uma pergunta bem interessante e eu vou responder ela para você de duas maneiras. Eu já assisti inúmeras palestras, podcasts, youtubers falando sobre a entrada da inteligência artificial. Alguns são extremamente críticos, outros extremamente a favor. Eu acho que eu estou no meio termo ali ainda. Dentro do papel que a gente faz hoje, da Planet, a inteligência artificial ela veio para ajudar demais. Por quê? Você imagina que a gente tem um histórico de imagens de satélite dos últimos 10 anos do planeta. Então, imagina uma empresa normal no dia a dia dela para conseguir fazer uma análise de um montante de dados absurdos e conseguir entregar resultado com isso. E conseguir apontar, por exemplo, desmatamento, lugares do mundo onde teve um aquecimento maior, onde teve um aquecimento menor,
mineração ilegal, etc., fazendo uma análise de 10 anos de dados. É quase impossível. Então a inteligência artificial ela entrou, no nosso caso, para potencializar e muito. Hoje você imagina que a gente consegue fazer meio que um Google de imagem de satélite, perguntar para a plataforma, olha, onde é que foi a localidade que mais teve aquecimento no estado de São Francisco, nos Estados Unidos? E baseado na análise nos algoritmos que a Planet entrega, a gente já consegue obter resposta dos últimos 10 anos, em questão de segundos. Isso só é possível pela entrada da inteligência artificial. Agora, quando a gente fala de ameaça aos trabalhos, né, às posições, eu acho que quanto mais você investir o seu tempo em humanizar-se, em ser uma pessoa mais humanizada, eu acho que mais longe você fica do risco da inteligência artificial. Porque esse é um ponto que ela ainda não trabalha, ela ainda não pega. Então, assim, eu entender o Fabinho como pessoa, pode ser que um dia, né, com a evolução que está tendo a inteligência artificial, pode ser que um dia chegue lá. Mas hoje é praticamente impossível. Então, quanto mais você for uma pessoa humana e conseguir entender diferentes gerações de trabalho, conseguir entender seu time dentro e fora de campo, você vai se afastando mais desse perigo. Porque você é um cara que consegue, como treinador do seu time, fazer a bola rolar com pessoas mais velhas, com pessoas mais novas, com uma equipe de gestão poderosa por trás que você tem aqui. Então, eu acho que existe sim o impacto em trabalhos, mas eu acho que as pessoas estão se acomodando com isso, falando, é culpa da inteligência artificial. Não, cara. Vai olhar o que a inteligência artificial não vai fazer e vai investir o seu tempo ali. Eu, no meu caso, como uma liderança, eu estou investindo meu tempo em entender como que eu posso ser um líder diferente, mais humano, que a pessoa fale assim, de substituir aquele cara ali é difícil. Pô, se o Ricardo sair hoje da Planet, perdemos uma baita liderança. As pessoas vão ficar tristes com a minha saída. É diferente de você ser um líder que simplesmente está ali cumprindo as suas metas, que dá atenção zero, você tem aquele one-to-one com seu funcionário 30 minutos por semana e aquilo, não entende o cara, não sabe o que o cara faz fora do horário de serviço. Na hora que você é substituído, você é um número. Vai sair o Fabinho, vai entrar o Ricardo, vai sair o Ricardo, vai entrar o Fabinho. Não muda nada. Não muda nada. Então, a aproximação e a humanização, no meu ponto de vista, como liderança, é uma maneira que você tem de se afastar do perigo hoje da inteligência artificial, para a questão de trabalho. Agora, na questão do nosso trabalho do dia a dia na Planet, a inteligência artificial veio com tudo. Eu costumo dizer, cara, que assim, até porque você gere também aí um time de vendas, né? A gente está falando de SDR, BDR, enfim. Eu acho que certo tipo... A tecnologia, ela veio para fazer o trabalho manual e operacional que muitas vezes a gente perde um tempo... Perde o tempo danado fazendo. Danado para fazer. Mas sempre vai ser pessoas para pessoas. Então a gente também está colocando aqui, né, SDR, BDR, que vai fazer esse trabalho, a inteligência artificial, essa captação e a primeira análise, a primeira conversa com o cliente, né, com o possível lead, para depois entregar na mão de um closer para que ele faça o fechamento, porque por melhor que a gente deixe esse prompt, ainda as pessoas vão querer falar com pessoas, porque vão surgir problemas novos, coisas novas, o bate-papo, porque a gente está falando de empresas, de sonhos, de diversos problemas que você pode treinar a IA, ela vai fazer da melhor maneira possível, mas as pessoas precisam entender exatamente isso. Eu sempre falo que, eu venho falando para o meu time mensalmente, cara, a grande parte dos trabalhos que a gente vê hoje operacional, e as pessoas elas não param para fazer esse tipo de análise, as pessoas que estão operando cara, da minha agenda da semana, do dia, eu comecei hoje 8 horas da manhã para trabalhar. Dentro da minha agenda, dentro daquilo que eu faço, o que eu faço que é processo de repetição, processo manual, e que o chat GPT e que alguma tecnologia ela pode estar fazendo Otimizar mim, isso. otimizar para que eu possa fazer aquilo que importa. E o que importa? Que é o que você falou no início. Cara, o que importa é você resolver o problema do seu cliente, dar consultoria para o cliente, estar perto do cliente. É isso que importa. Porque o processo manual, toda a parte burocrática, eu falo do meu serviço aqui, toda a parte de entrega, praticamente vai ser feito pela tecnologia, como já vem hoje, mais de 70% já é processada e entregue pela tecnologia. Com a mudança que vai ter, inclusive agora da reforma tributária, que aí vai unificar a emissão de nota pela nota fiscal federal,
tudo isso vai estar automatizado. Mas as pessoas, ela nunca vai substituir o ser humano. Não, e acho que A pessoalidade. Perfeito, eu estou 100% de acordo. E tem um estudo recente do Mercado Livre. Quando você entra no chat do Mercado Livre para conversar com eles, eles tentam ir o máximo possível com inteligência artificial. Mas chega no final, eles perguntam: você quer falar com um atendente? Né? E 94% das pessoas vai até esse ponto para conseguir falar com uma pessoa do outro lado. Então, assim, isso mostra exatamente a frase que você falou: pessoas conectam com pessoas. Então, por mais assertiva que a IA seja nas suas respostas, a pessoa ainda prefere passar um período ali de 2 minutos respondendo um monte de pergunta para conseguir chegar no final e falar com o atendente, que ele sabe que é uma pessoa que vai entender o que ela está passando. É isso mesmo. E aí acho que está o ponto da conexão, entender o que o outro está passando. Acho que isso ainda a IA vai demorar bastante tempo para atingir. Eu acho que vai demorar bastante tempo. Aproveitando o gancho que você falou que a ferramenta da Planet ela mapeia, que você falou de queimadas e tudo mais, ela está mapeando as queimadas da Amazônia? A gente tem hoje o maior contrato vigente da Planet no Brasil é com a Polícia Federal. Né? A Polícia Federal hoje ela monitora o Brasil inteiro, 8,5 milhões de quilômetros quadrados todos os dias. E, obviamente, a Polícia Federal ela não tem equipe, braço suficiente para ir em todas as ocorrências. Então, a gente tem vários parâmetros pré-estabelecidos com eles na plataforma, né? E hoje a gente monitora principalmente a Amazônia. Então, desmatamentos de grandes proporções na Amazônia é foco principal da Polícia Federal. E aí a gente está falando principalmente de desmatamento ilegal, mineração ilegal e tráfico de droga. Então são os 3 pontos que a gente faz esse mapeamento para eles e na plataforma você enxerga alertas todos os dias. E aí a decisão humana deles de olhar para o alerta e falar: faz sentido uma ida lá nossa ou não. Então hoje o território brasileiro ele é 100% mapeado. É 100% mapeado. 100% mapeado. É um programa da Polícia Federal chamado Rede Mais. Qualquer instituição governamental, seja ela federal, estadual, Mas municipal... está tendo mais queimada ou não? Cara, eu acho que assim, você tem... O problema das queimadas é que você tem que fatiar elas em diferentes tipos de queimada. Quando você fala queimada criminosa, esse período do ano agora, entre final de julho, começo de agosto, até final de outubro, é um período que potencializa muito. Por quê? Porque você tem muita agricultura ilegal que queima a área para poder fazer plantio, para poder ter área para criação de gado, etc. Então, esse período é um período crítico. Então, a maioria das queimadas agora são queimadas ilegais, que a Polícia Federal realmente vai e tem problema. A partir do final de outubro, quando começa a intensificar um pouco mais as chuvas, aí você tem queimadas que são queimadas, por exemplo, autorizadas pelo IBAMA. São queimadas que são estratégicas para proteger determinadas áreas, para não deixar que a vegetação tão seca se aproxime muito de uma vegetação que ainda está saudável. Então, são queimadas estratégicas. Então, assim, se você me perguntar, está aumentando? Eu acho que varia muito ano para ano. Tem ano que a gente tem mais chuva, a gente tem um decréscimo de queimada, tem ano que a gente tem um ano muito seco, aumenta. A gente teve ano passado com o El Niño, a gente teve um problemaço, porque tinha queimadas que começavam sem ninguém. É porque eu nunca vi mais a musiquinha Salve Amazônia. Não, isso aí você não vai, você não vai ver. Esse tipo de... Não tem mais? Não, esse tipo de coisa não vai ter mais. Vai ter. Enquanto a gente tiver com o governo atual, não vai ter mais. Brincadeiras à parte, vamos voltar pro tema aqui. Tem um negócio que eu queria te perguntar que acho que é bem curioso. A gente vem observando um movimento muito forte das pessoas voltarem ao trabalho nas empresas, né? Abandonarem o home office. Muitas empresas aí de nome, inclusive a Embraer aqui, né? Colocando que as pessoas não estão produzindo em home office igual produzia anteriormente, a falha na comunicação. Então, todas as empresas que fizeram um movimento na pandemia de ir para home office, a sua grande maioria está fazendo esse movimento de voltar. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, né? Eu tenho a minha opinião, a gente pode discutir aqui. E como é que é liderar essa galera
de longe? Porque eu sei que você trabalha hoje home office, então você não encontra o seu time. Como é que você faz para liderar, manter cultura desse time, manter essa galera engajada e tudo mais, com entrega, né? Lógico que a entrega tem os KPIs, resultados, mas para manter essa galera realmente engajada num propósito, como é que você faz? Primeiro, eu sou 100% favorável ao trabalho dentro da empresa. O home office eu acho que é só quando existe a necessidade realmente. Então, quando você pega a Planet agora, durante a pandemia, a empresa como um todo se estabeleceu de forma home office. Então, no retorno, 6 meses depois, o CEO já tinha mandado todo mundo de São Francisco voltar para o escritório. E aí estabeleceu até alguns parâmetros a nível de quilometragem. Se você está tantos quilômetros próximos, você tem que estar obrigatoriamente no escritório. Aqui, para a gente na América Latina, obviamente, como a Planet não tem um escritório na América Latina, para ela convém a contratação home office. Como que a gente mantém a cultura da proximidade? Primeiro, a gente tem uma reunião semanal com toda a equipe presente, onde cada um apresenta os highlights da semana, os desafios e os próximos passos. É um slide cada um. Um slide. Um slide cada um. Onde você fala qual que foi o highlight da semana, 3 highlights. O que eles colocam nesse highlight? Normalmente, uma venda agressiva que aconteceu, uma oportunidade boa que foi criada, um projeto novo que está nascendo, uma visita que eles fizeram, um evento que eles foram e puderam palestrar. Então, eles trazem esses 3 highlights. Eles trazem um desafio, por exemplo, algum desafio com a entrega de algum projeto, algum desafio de negociação. Às vezes o cliente está pegando muito pesado na negociação com preço. Eles trazem um desafio. E os próximos passos é o que vai acontecer semana que vem. E o que você faz com esses dados? Esse daí está 100% mapeado dos últimos 4 anos. Então, normalmente, onde eu atuo no desafio, para ajudar essa pessoa a destravar o que está acontecendo ali. Né? Então, os highlights, a gente passa por eles e comemora e celebra. Os desafios eu entro. Os desafios é onde eu olho e falo, beleza, como é que eu te ajudo? Cara, a gente precisa destravar o preço aqui, a aprovação está no estágio tal, precisamos da tua ajuda. Eu entro ali nos desafios. Tá. E o próximo passo, eu entro na orientação. É o highlight, desafio e... Próximos passos. Próximos passos. Semana que vem. O que vai acontecer semana que vem? Agenda da semana. Agenda da semana, Mas aí, obviamente, a gente dá uma reduzida, né? Digamos, os highlights de próximos passos da semana que vem. Então, o que vai acontecer de muito legal semana que vem? Então, eles colocam ali, a gente entra com essa estratégia da orientação. Não, bacana, mas por que você não prioriza isso aqui? Vai ali. Então, você entra no desafio como gestão e também na orientação dos próximos passos. Tá? É uma maneira que a gente tem de ter o grupo unido toda semana. E uma coisa que é bem bacana, os últimos 10 minutos de reunião, a gente deixa para uma atividade diferente. Então, a gente faz algum desafio. Agora, a gente teve a semana passada o Dia das Crianças, né? Então, a gente pediu para cada um trazer uma foto de quando era criança. E aí, a gente tentar acertar quem que é a pessoa e tal. Então, é legal porque descontrai ali os últimos 10 minutos. E, fundamental, eu solicito budget para 3 vezes por ano. A gente tem um encontro presencial. Inclusive, agora, no dia 5 de novembro, a gente está aqui, no prédio aqui do Shopping Colinas. Aqui? A nossa equipe está reunida aqui na sala de reunião deles aqui, por 3 dias consecutivos. Que legal. Onde a gente trabalha uma coisa que a gente chama de QBR, que é os resultados do último quarter, né? A gente trabalha resultados do próximo quarter, o que é esperado, e a gente faz a programação do nosso ano de 2026. Legal. Então, a gente separa um dia para cada um das atividades, para a gente sair daqui com o que aconteceu no quarter passado, o que a gente pode melhorar nesse quarter aqui, quais são os desafios, e o ano que vem, o que vai acontecer para o ano que vem. Show de bola. Todos eles têm metas? Todos eles têm metas. Como é que funciona lá a cobrança em cima dessas metas? Como é que funciona? Você dá um prazo para bater a meta, não bate meta, como é que a empresa ela age, de que forma que ela age? Porque eu imagino que você tem que gerenciar, como você é o gerente de vendas, né? O diretor de vendas, você tem que gerenciar esse time para que eles alcancem essas metas. Perfeito. Como é que você gerencia quando o cara não bate, ou você não conseguiu resolver, ou ele não trouxe algum problema, alguma dificuldade que você também passou despercebido? Justamente pela dificuldade de estar longe, muitas das vezes as pessoas não querem passar a dificuldade que está passando, enfim. Como é que como é que é a empresa, né? Porque acho que aí vem de cima para baixo, né? Como é que a empresa lidar com isso?
Legal. A Planet é uma empresa bem paciente nesse sentido. A gente... Porque não é toda hora que tem venda, né? É. Não é igual... Você não tá numa lanchonete, tá vendendo... Você não tá vendendo refrigerante, commodity salgado ali, toda que o hora, negócio né? gira o tempo inteiro. Exatamente. Então, ela é uma empresa bem paciente nesse sentido. Eu faço uma analogia com a minha equipe, que é a seguinte. A gente tem o jogo e a gente tem o campeonato. Eu uso uma analogia de futebol mesmo. Tá. Então, assim, os jogos eu considero os trimestres. E o campeonato eu considero o ano. O ano, fechou. Tá? Então, o que acontece? A gente tem profissionais ali que ele tem, por exemplo, a gente chama de quarter, né? Então, a gente chama de Q. Ele tem o Q3, por exemplo, que é o Q que a gente está agora. Lembrando que o ano fiscal americano ele começa em 31 de janeiro, não é o ano fiscal normal, né? Que vai até 31 de dezembro. Então, ele termina em 31 de janeiro, desculpa. A gente tem profissionais que tem um Q que é muito forte. Por quê? Porque, por acaso do destino, concentrou o maior número de vendas, de renovação de contrato, naquele quarter. Então, a gente tem profissionais, por exemplo, que pega o primeiro trimestre e o segundo trimestre, 20% da meta do ano ele atingiu em 6 meses. Aí chega no terceiro trimestre, ele sobe para 80%. Entendi. Porque tem uma concentração muito grande ali no terceiro trimestre. E varia demais. O que a gente tenta dosar? Hoje a gente tem uma concentração muito bacana, uma divisão muito bacana, praticamente por país. Então, o profissional meu que cuida da Colômbia, ele tem um terceiro trimestre muito forte. O profissional meu que cuida do Brasil, ele tem um final de ano muito forte. Por causa da renovação de contrato de Polícia Federal, outras instituições governamentais que tem. A gente tem um início em Argentina, México e Uruguai muito forte. Então, a gente tenta dar essa dosada, mas não analisando individualmente por aí. A gente tenta analisar o número total do ano, como é que ele está avançando. Entendi. Tá? Então, nesse momento agora, era para a gente estar em 85, a gente está em 83. Então, estamos avançando bem. Acho que vai cumprir novamente. Dos 6 anos que eu estou na Planet, a gente cumpriu praticamente todos os anos. Cumprir a meta. Então, é essa maneira que a gente utiliza de fazer a análise. Aí você me perguntou se o profissional não bate essa meta. Já aconteceu. Tá? Aí a gente tem uma tática, né, que a gente chama de PIP, que é o Plan Improvement Performance. Tá? É uma documentação que a gente faz em conjunto com o profissional, elaborando junto com ele onde foram os erros, onde foram os acertos, o que a gente vai fazer para melhorar, recomendações, e aí tem um direcionamento mais forte meu. Que aí a gente tem as recomendações, que é algo que eu debato com ele. A gente chega num acordo e beleza, tamo entendido? Tamo, beleza. E aí tem aqueles direcionamentos que é assim, cara, isso aqui você tem que fazer. Porque se você não fizer isso aqui, você vai ter um segundo ano ruim. Você vai continuar não performando. Vai continuar não performando. O curioso ali é que a gente nunca teve uma performance ruim a ponto de... Puta, o cara ficou com 40% da meta dele batida. Quando não bate, o cara chegou em 87, 90. Então não é algo assim que você fala, caramba, foi um ano trágico. Por incrível que pareça, a pandemia, por exemplo, potencializou os negócios imensamente da Planet. E como é que acontece as vendas? Na verdade, de novo, não é commodity, né? Que você vende ali todo dia. É muito mais venda que eles, as empresas, os governos, né? Eles vão atrás de vocês ou são vendas que vocês também vão captar? Você falou que está mudando o mercado, vocês estão pegando já empresas privadas e tudo mais. Mas como é que por onde vem? Quais são os melhores canais de aquisição desses clientes? Vou responder de 2 maneiras. Até 5 meses atrás era prospecção pura. Pura. Então, ligação, os 4 ligava, apresentava tal. Marcava reunião, ia no LinkedIn, adicionava a pessoa, mandava apresentação pelo LinkedIn, conseguia o contato, marcava uma reunião, apresentava, fazia uma visita presencial. Prospecção pura mesmo. Do dia a dia. Fazem 5 meses para cá, a Planet implantou a venda pela internet. Por quê? Porque a gente estava perdendo um mercado muito grande. A gente tem praticamente 4 AEs aqui na América Latina. Então, executivos de contas, né? Esses 4 AE, eu não consigo pagar o que eu pago para eles para ficar focado em venda de 10 mil dólares, 20 mil dólares. Eles não têm esse foco. Mas o que a Planet percebeu? A gente está perdendo esse público. Porque tem muito público que começa com 10, 20k e daqui a pouco o cara fala, cara, deu certo esse projeto aqui, vou fazer um projeto de 1 milhão agora. Então, a gente estava perdendo esse público. Então, a Planet veio agora com a venda online, levou um tempo para entender como é que funcionava a dinâmica, né? Tem muito agora pagamento por cartão de crédito, todas essas coisas.
Mas a gente começou a captar essas vendas menores. E agora a gente está vendo que chega momentos do ano que essa venda menor, o cara levanta a mão. Aí vem a venda que não é uma prospecção. O cara levanta a mão e fala: Ricardo, deu muito certo, cara. Fui numa feira 3 semanas atrás de agricultura, chamada World Agritech, São Paulo. Dei uma palestra para 500 pessoas, falando que agora, com a baixa de resolução dos satélites, é possível monitorar a agricultura em larga escala através de imagem de satélite. Cara, foi um boom. Os caras, caramba, que legal, cara. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente quer o contato? A gente quer... No dia seguinte, tinha 200 mensagens no LinkedIn perguntando contato, pedindo... Por quê? Porque é um custo altíssimo da agricultura, porque hoje eles voam com drone. Sim. E o custo do voo do drone é absurdo. E hoje você tem, por exemplo, uma imagem de satélite da Planet que vale $1,48, 1 hectare. Então você fala, caramba, com $1,48 eu consigo monitorar 1 hectare. Então a imagem melhorou e o custo baixou demais. Baixou. E aí eu começo a ter esse cliente menor, que começa a buscar. Em determinado momento do processo, ele levanta a mão e fala, deu muito certo, eu preciso crescer. E aí é onde entra o nosso account executivo e vem com atendimento mais VIP. Aí o cara já está na base, vai acompanhando, aí vai surgindo novas oportunidades, novas vendas. Provavelmente a Plant também não vai parar, vão surgir novos produtos que vai ser ofertado para esses mesmos clientes. Eu acho que é aí que funciona bem o cross-sell, o upsell. Total. Acho que esse é o caminho do... A gente até aproveitando o ensejo aqui, a gente lançou a semana passada, colocamos na mídia, né, que a gente começou a trabalhar uma nova constelação de satélites agora, que vai substituir esses nanosatélites menores. Hoje a gente tem uma imagem com 3 metros de resolução, a gente vai baixar para 1 metro. Então é um projeto que já a partir de 2026 começa a ser lançado. Então é uma nova constelação que vem aí, reforçando só um pouco o que você falou aí da gente estar sempre colocando coisa nova no mercado. Tem sempre que inovar, não adianta. Estamos chegando na nossa reta final do Papo de Impacto, um papo muito legal aqui com o meu amigo Ricardo Guerra. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, nos siga, nos acompanhe. Sempre um conteúdo muito bacana, com temas que com certeza vai ajudar você a crescer no seu negócio. Muitas dessas vezes, se vocês perderem algum episódio, vai deixar de ter um insight poderoso que pode mudar a sua empresa, pode mudar a sua vida. Estamos na reta final, mas tem uma perguntinha aqui. Vamos falar sobre o futuro. Como é que você enxerga o futuro e a liderança, o futuro da liderança, né? As práticas e o futuro da liderança para aquilo que está por vir, né? Muita tecnologia, muita IA, muita coisa. Como é que você enxerga daqui para frente? Eu acho que como a tecnologia, eu acho que a palavra é conectividade. Então, aquela gestão que conseguir fazer a conectividade entre diferentes gerações, entre a entrada da tecnologia, inteligência artificial crescendo cada vez mais rápido, esse gestor ele vai se tornar um patrimônio da empresa. Acho que vai ser um ativo de suma importância. Porque hoje a gente tem pessoas que são muito fortes com tecnologia, mas são ruins com gestão. A gente tem pessoas muito boas com gestão, mas que são falhas na tecnologia. Então, o líder que conseguir fazer essa conectividade entre diferentes gerações, entre diferentes tecnologias, IA, eu acho que é aí que está o grande segredo, é aí que está a grande sacada. Mesclar e voltar um pouquinho no início do nosso podcast aqui, onde a gente mencionou a questão de fazer um investimento para se afastar do risco da IA também. Então, hoje a gestão está uma gestão acomodada e já não pode mais ser. Acho que você já tem que começar a pensar em como que essa conectividade vai acontecer para você realmente se tornar um ativo da empresa, onde a empresa comece a valorizar você e comece a criar pacotes e maneiras de te manter, porque sabe que a tua gestão ali está sendo bem feita e você está conseguindo conectar tudo que está acontecendo no mundo atual. Show de bola. Para a gente encerrar então, Guerra, queria que você deixasse, olhando para a câmera ali, deixasse uma mensagem para todos os líderes, gestores que estão acompanhando a gente, né, donos de empresa, sobre o futuro da liderança. Deixa uma mensagem sobre o futuro da liderança, deixa uma mensagem para esses gestores para que eles possam melhorar a sua gestão, melhorar o seu alinhamento com o time, né, melhorar os seus negócios. Quem não entende de pessoas, não entende de negócios, a gente sempre fala isso. Então, a gente realmente precisa qualificar
o nosso time, treinar o nosso time para que eles entreguem o seu melhor e cada um na sua posição, naquilo que gosta de fazer. A gente vê muitas empresas, já aconteceu aqui comigo, da pessoa só estar no lugar errado, mas ser um bom profissional, e muitas das vezes a gente muda de lugar, a pessoa cresce. Então deixa aí seu recado, sua mensagem aí para os líderes gestores aí do Brasil. Legal, Fabinho. Primeiro agradecer a oportunidade de vocês de estar aqui, tá? Muito legal participar da experiência aqui com vocês. Vou estar sempre à disposição aí quando vocês precisarem. Eu acho que a mensagem principal é pessoa conecta com pessoa. Então, siga investindo nas pessoas que você tem na sua empresa. A inteligência artificial, ela não vem para roubar o posto de ninguém, ela vem para potencializar o profissional que você tem. Saiba que você vai trabalhar com 4 diferentes gerações, pelo menos para os próximos anos. Saiba investir nessas gerações, entenda que a geração Z ela é diferente dos Baby Boomers, a geração Y é diferente da geração X. Então, você vai ter que ter gestão preparada para lidar com 3 tipos de gerações diferentes e adicionar a conectividade à inteligência artificial e todas as tecnologias que estão por vir. Esse é meu ponto. Acho que continuar investindo na liderança e trabalhar com pessoas, porque pessoas seguem pessoas. Guerra, meu muito obrigado. Obrigado mesmo pela participação. Trouxemos aí um tema muito bacana sobre liderança, sobre gestão, liderança humanizada. E você que ainda não nos segue no canal, siga, deixe seu like, temas valiosos, temas imperdíveis para você que é empresário, porque é você que é líder da sua empresa. Eu tenho certeza que você vai tirar insights poderosos para mudar o seu negócio, para mudar a sua forma de enxergar negócios, enxergar lideranças, enxergar a gestão do seu negócio. Deixe seu like e no próximo episódio teremos Evandro Rosa no nosso 3º episódio do Papo de Impacto. Fique ligado.